Aplicação da pena. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental, a situação econômica do infrator no caso de multa. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem a privativa de liberdade quando tratar-se de crime culposo ou for aplicada a privativa de liberdade inferior a 4 anos, a culpabilidade dos antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos das circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para o efeito de reprovação e prevenção do crime. As penas restritivas de direito a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. As penas restritivas de direitos são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total das atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas juntos a parques, jardins públicos, unidades de conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. As penas de interdição temporária de direitos são as de proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou qualquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos no caso de crime doloso e de 3 anos no caso de crime culposo. A suspensão das atividades será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às prescrições legais. A prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima, ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou em qualquer outro local destinado à moradia, a sua moradia conforme estabelecido na sentença condenatória. São circunstâncias que atenuam a pena: ter baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime: reincidência nos crimes de natureza ambiental, ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagindo o outrem para a execução material da infração, afetando e expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público ao regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em época de seca ou inundação, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis de abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante o abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse da pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, facilitada por um funcionário público no exercício de suas funções. Os crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada no caso de condenação de pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Cabe sursi suspensão condicional da pena nos crimes previstos nesta lei, se a condenação à PPL não for superior a 3 anos. Então, até 3 anos cabe suspensão condicional da pena nos crimes ambientais, até 3 anos. A verificação da reparação, a que se refere ao artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental
e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal, se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. A perícia de constatação de dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos da prestação de fiança e cálculo de multa. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Então, a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Ou pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput artigo, sem prejuízo da liquidação para a apuração de eventuais danos sofridos. As penas aplicáveis, isolada, cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são multa, as penas aplicáveis isolada, cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas. Multa restritiva de direito ou prestação de serviço à comunidade. Então, as pessoas jurídicas podem sofrer uma penalidade de multa restritiva de direito ou prestação de serviço à comunidade. As penas restritivas de direito, multa é dinheiro, né? Pena restritiva de direito à pessoa jurídica são suspensão parcial ou total da atividade, restritiva de direito de exercer atividade jurídica, de empresa, por exemplo. Suspensão parcial ou total da atividade, essa empresa você não vai trabalhar aqui por um tempo, ou por 1 ano, ou 10 anos. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade para tudo, ou proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, e suspensão de atividade. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção. A suspensão é feita quando não estão obedecendo às leis, os regulamentos. Então, suspende. Interdita quando estiver sem autorização, em desacordo com a autorização concedida. Então, qual que é a diferença da suspensão e da interdição? A suspensão das atividades, que é uma pena restritiva de direito da pessoa jurídica, será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares de proteção ao meio ambiente. Então, suspende. Agora, a interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem autorização. Estar funcionando sem autorização leva à interdição. Agora, estar funcionando desobedecendo disposições legais ou regulamentares leva à suspensão. Se você está funcionando sem autorização, leva à interdição. Ou se você está desobedecendo a autorização concedida, leva à interdição. Ou se você está violando o dispositivo legal ou regulamentar, também pode levar à interdição. Mas, em regra, funcionando sem autorização em desacordo com a autorização à interdição. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não pode exceder o prazo de 10 anos. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções, doações não pode exceder pelo prazo de 10 anos. Então, a empresa vai ser proibida como uma pena restritiva de direitos, a pessoa jurídica de contratar com o poder público pelo máximo 10 anos. Agora, a prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica, o que é? Também é uma espécie de pena restritiva de direito. São multa restritiva de direito ou prestação de serviço à comunidade. Desculpa, a prestação de serviço à comunidade não é uma restritiva de direito. É uma espécie de pena, isolada ou cumulativamente, tá? Prestação de serviço à comunidade é uma pena
custeio de programas ou projetos ambientais. Prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica pode ser custeio de programas e projetos ambientais. Prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica pode ser execução de obras de recuperação de área degradada, manutenção de espaço público, contribuição e entidades ambientais ou culturais públicas. Então, a prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programa de projetos ambientais ou execução de obras de recuperação de áreas degradadas, ou manutenção de espaços públicos ou contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime, como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Ou seja, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente, ou seja, com a finalidade principal, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar essa prática de crimes definidos nesta lei, será decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Esse tema foi o tema da aplicação da pena da Lei 9605 de 98.